Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriane Akemi e hoje eu tô aqui com o Mindry DP10 Vet Power. É um aparelho mais voltado para a reprodução de grandes animais, tanto de equinos quanto para bovinos. Eu tô tendo uma procura muito grande nele para quem tá fazendo pequenos, para quem tá fazendo fast. Então, para emergência, tá bem bacana. A imagem dele tá tendo uma aceitação excelente para esses tipos de exame, tá bom? E na verdade eu queria essa semana gravar um vídeo sobre o DP30 Vet Power. Porém, na hora que eu postei no Instagram que eu iria gravar um vídeo do DP30, eu recebi 90% dos pedidos em cima do DP10 Vet. Então, eu aproveitei até essa semana, que era uma informação que eu queria passar também para vocês sobre uma coisa que aconteceu bem bacana em relação ao DP10. Então, eu falei, deixa eu já gravar um vídeo dele, tá? No final do mês de janeiro, eu consegui fazer uns testes no DP10 Power com aspiração folicular, com uma empresa super bem conceituada no Brasil, com profissionais bem experientes na aspiração, que aspiravam com aparelhos mais antigos, já aspiraram com aparelhos de diferentes modelos, mesmo da Mindry. E eu montei um preset que eles adoraram, ficou super satisfeito com o preset para aspiração e que acabou me deixando muito feliz, porque como a questão de quantidade de vendas de aparelho para aspiração é sempre muito menor que os de diagnóstico de gestação, né, com a retal, é sempre muito difícil para a gente saber exatamente o que está acontecendo com o DP10 Vet Power na aspiração. Então, para quem já me procurou, já me perguntou sobre como o DP10 Vet Power vai na aspiração, se ele vai bem, eu tinha um pouco assim, não tinha tanta informação quanto eu tinha no DG. E aí eu sempre falava sobre o DP20, dava as outras opções, porque de fato a quantidade de aparelhos nunca foi tão grande quanto para DG. E então foi bem bacana, foi montar o preset, eu já salvei, já tá gravado, tá até nesse aparelho por sinal. E foi super bem. Quem precisar de informação de aspiração folicular no DP10 Power, tô com um preset bem legal, testado, validado por pessoas bem conceituadas aí no mercado, tá? Então também tô super satisfeita com o que aconteceu. Em relação ao DP10 Vet Power, hoje todos os aparelhos de ultrassom DP10 Vet Power que saem da DPS, eles estão saindo com pelo menos, se eu não me engano, 7 presets já definidos para a reprodução de grandes animais, de bovinos no caso, e um de equino. Então, assim, precisam testar, precisa ver qual configuração fica melhor. Como eu sempre falo para todos os clientes, não existe um botão mágico, o ultrassom é pura física. Então, a gente precisa entender todo o menu, a gente precisa entender o que acontece para a gente ter uma qualidade de imagem melhor. Esses presets, né, essas configurações que já vão no aparelho, elas são montadas, a gente teve o cuidado de pegar várias referências de cursos, de professores que testaram, montaram essas configurações e a gente já deixou para facilitar para os nossos clientes. Porém, é importante que todo mundo entenda bastante, entenda o mínimo, pelo menos, do que acontece no aparelho de ultrassom, o que tem nele, o que faz, porque não tem como a gente mexer em uma coisa, em um parâmetro, sem bagunçar um outro, sem descompensar o outro, porque tudo é física em relação à emissão de eco, né? E reprodução da imagem. Então, tem software nos aparelhos que ajudam nisso também para poder melhorar. Mas, basicamente, a gente pode definir tudo isso como física pura. Então, é bacana entender, sim, do aparelho de ultrassom. Porém, outra coisa que eu sempre ressalto para todos os meus clientes é ajustem o brilho e contraste do monitor. Então, se tiver escuro, se tiver claro o ambiente, ele vai refletir na imagem, ele vai dar diferença. E aí fica aqui, ó, no botão de função, eu seguro esse botão de função e vou aqui, seguro ele apertado e vou aqui desse outro lado, tem a setinha para cima e para baixo, direita e esquerda, que tem o desenho do brilho e do contraste. Então, ele vai aparecer uma barrinha lá em cima. Ele vai aparecer a barra lá. Opa, apertei o botão errado aqui. Função. Essa barrinha aqui, ó, que vai me falando quanto que eu tô de brilho e contraste nessa tela. Tô num dia, num ambiente mais claro, eu preciso ajustar
para deixar a imagem mais clara, tornou mais escuro, eu preciso baixar um pouquinho isso aí. Porque às vezes ele vai estourar muito o ganho e aí vocês ficam tentando ajustar aqui pelo botão ganho, fica estourando o ganho ou diminuindo o ganho e mesmo assim a imagem não chega no que vocês procuram. Então ajustem a tela, tá? E então em relação aos presets que já estão indo salvos, eu tenho mexido muito pouco com os meus clientes nesses presets que já vão. Eu tenho dado uma personalizada assim com alguns que acabam mexendo, explorando um pouco mais e às vezes me traz um retorno, um feedback do que agrada mais ou menos e eu monto um novo em cima daquilo. E então assim, mas hoje muito menos do que já foi um dia. Hoje muito mais personalização mesmo, detalhes para poder fazer essa configuração. Mas ele vai com vários presets já montados, tá? E aí a gente aperta aqui, ó, o botão Probe. Ele vai aparecer aqui, ó, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presets de bovino e um de equino, tá? E aí depois eu vou lá, seleciono qual eu quero testar e aperto o 7. Aí ele vai me dar uma outra referência de imagem. Então isso é importante vocês fazerem, para vocês verem, testarem todos. Até hoje eu recebi um áudio de um cliente que pegou um aparelho, ele até veio buscar o aparelho para poder ter a entrega técnica, né, para poder ter a aplicação comigo. E ele me mandou, falou que testou todos, escolheu qual ele quer. E agora facilmente a gente personaliza o mínimo que vai precisar, de detalhes mesmo para aquilo. E depois ele sempre vai ligar o aparelho e vai estar muito próximo do que ele quer. Lógico que de animal para animal muda um pouco. E assim vai, como a gente sabe que é a realidade do pessoal de grandes animais. Mas em comparação com o pessoal que trabalha com pequenos animais, é excelente, porque a gente tem que mexer muito pouco. É bem padrão a questão da imagem depois que a gente encontra o que a gente gosta. Mas pelo menos tem que escolher qual preset cada um gosta para depois a gente conseguir personalizar isso e deixar o mais próximo do que vocês gostam, tá bom? E eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer de coração a todos os meus clientes pelo carinho, por confiarem no meu trabalho, pelas indicações que eles sempre dão para os amigos, que me procuram e para comprarem também comigo, pelas indicações de aplicação, tá? Porque os clientes que compram o aparelho comigo, eu acabo fazendo essa aplicação ou eles vêm, né, para poder retirar. Ou eu faço por telefone, faço por vídeo, faço pelo WhatsApp, porque para mim é extremamente importante que todos os usuários de ultrassom consigam ser o mais autônomos possíveis durante o exame, tá? Então eu faço isso com pós-venda, né, com os clientes que eu entrego e fico à disposição. E essa aplicação também é um serviço que eu faço à parte, então caso alguém tenha interesse. E até peço desculpas, porque eu acabo tendo algumas procuras assim de pessoas para que eu ajude com a questão de configurar aparelho, mas na verdade, como meu foco é a venda dos aparelhos, eu acabo atendendo muito curso e eventos em fazenda, ou mesmo quando é em pequenos animais, eu fico dentro da sala de exame fazendo, acompanhando os exames, ajustando, configurando os aparelhos do curso, eu acabo ficando com um pouco de dificuldade de estar dando suporte para todo mundo. Então, eu sempre priorizo os meus clientes mesmo. E eu sempre peço para as pessoas procurarem sempre a primeira opção, os vendedores que atenderam, porque eles vão ser capazes sim de ajudar em relação à configuração, tá bom? Estou ajudando à medida que eu posso, mas pessoal que tem mais urgência, que está com um pouco mais de pressa, procura o vendedor que te vendeu e eu tenho certeza que ele vai ser capaz de te ajudar. Tá bom? Outra coisa, eu tô tendo bastante procura para fazer em grupo as aplicações, então eu vou, conforme for tendo as cidades, que é o que a gente faz? A gente faz faz a explicação, né, das funções do aparelho e tudo mais, depois a gente cria o preset de cada proprietário do seu próprio aparelho, dentro do que cada um gosta, para ficar o mais prático possível para o dia a dia, tá? De vocês. Então, aí conforme eu for tendo umas datas aí, algumas cidades eu vou postando, aí às vezes a gente consegue juntar um pouco mais de pessoas, tá bom? Mas eu, como sempre, desejo que vocês tenham o melhor aproveitamento do aparelho de ultrassom de vocês, que ele supra o que vocês precisam. Como eu sempre falo para todos os meus clientes, cada aparelho, ele é capaz de oferecer determinada coisa, então a gente precisa saber o que vocês buscam pra gente saber o que oferecer, tá bom? Sucesso com os aparelhos de vocês e sempre estou à disposição. Muito obrigada.